Deus abençoe a todos. Vamos ouvir agora o que Deus vai falar por meio da vida do pastor Homero, que é um grande amigo missionário. Servimos juntos na mesma associação. Aliás, ele é o fundador da associação missionária em que trabalhamos e que servimos. E Deus tem feito coisas grandiosas por meio da vida do pastor Homero. Deus abençoe. A graça e a paz, igreja. A graça e a paz, igreja. Que momento glorioso. Que congresso abençoado. Que privilégio para mim chegar do Oriente Médio, depois de mais de 3 anos sem visitar a minha pátria amada, e poder cantar um hino nacional, e poder louvar o Senhor, e poder clamar o Senhor com liberdade, com alegria, como eu já estava sentindo tanta saudade disso. Obrigado, pastor José Pedro, todos os pastores aqui na tribuna, meu querido amigo tão especial, o evangelista Igor, a Naira, são mais do que colaboradores da missão, ou participantes ali da obra que Deus está fazendo, é família, e a gente ama muito eles lá no Oriente Médio, e para mim é uma alegria poder estar com vocês aqui, e compartilhar um pouquinho do que Deus está fazendo lá, mas ao mesmo tempo participar dessa festa, porque nós somos testemunhas que recebemos o poder do alto, o poder do Espírito Santo, o poder de Deus, para no meio dessa festa, dessa alegria, compartilhar dessa salvação que alcançou a cada um de nós, que transformou as nossas vidas, e que para nós é um prazer, é um privilégio poder levar para outros. Eu sou pastor da Igreja Brasil para Cristo, aqui no Brasil, mas estou há 8 anos no Oriente Médio, servindo o nosso Senhor Jesus Cristo nos países mais fechados daquela região. Para a glória de Deus, o Senhor me deu o privilégio de, com minha família, plantarmos uma igreja no Iraque, plantarmos uma igreja na Turquia, e também pastorear uma igreja na Jordânia. Lá eu fui recebido pela Convenção Batista, e estou aqui hoje na Assembleia de Deus, com irmãos que vieram de Angola. Olha só como é o reino de Deus, que maravilhoso, esse reino de testemunhas, cujo Espírito Santo faz uma só família, e Deus fez coisas grandiosas nesses anos em que a gente está lá, e a gente pôde servir milhares e milhares e milhares de pessoas, e batizar centenas e centenas de muçulmanos para o Senhor Jesus, de sauditas a jordanianos, a iraquianos, a sírios, a palestinos. Deus tem feito algo muito especial, e eu fico feliz de poder representar essa parte do corpo, que não tem essa liberdade para, com tanta festa, celebrar o nome do Senhor, como a gente tem aqui no Brasil, nesse momento. Mas eu vim aqui também para trazer uma palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração, debaixo desse tema, porque nós somos testemunhas que vão, com o poder do Espírito Santo, realizar a obra dele. A gente tem vivido isso lá no Oriente Médio. Então eu quero pedir que você abra comigo aí em Mateus, no capítulo 24, a gente vai ler dos versos de 4 a 14, Mateus 24, de 4 a 14, diz o seguinte. Fique de pé, por favor, enquanto eu faço a leitura, e você vai se preparando aí. Mateus 24, de 4 a 14, Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E agora aguardo o último versículo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Feche os seus olhos, Pai. Nós não estamos aqui, como já foi bem dito, por causa de homens ou por causa do templo. Nós estamos aqui por causa da Tua presença, para adorarmos o Teu nome, para celebrarmos o Senhor e para sermos desafiados, encorajados. Ó Deus, que o Senhor ministre agora a Tua palavra aos nossos corações, e que não seja o pastor Homero, que não sejam palavras ou histórias, mas que em nome de Jesus, esse Espírito que é um Espírito de poder, que Ele, ó Pai, agora em nossos corações faça a obra transformadora, para a glória e honra do Teu nome. Oramos em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Que alegria poder compartilhar desse tema. Deus nos chamou para sermos testemunhas. Eu estou completando agora
praticamente 20 anos de conversão, e nesses 20 anos fui discipulado desde o início por missionários, mergulhado em ser testemunha da mensagem que um dia salvou a minha vida, que me tirou da bebida, que me tirou da promiscuidade, que me tirou de uma juventude com bebida, cigarro e tantas outras coisas, para me levar para as nações, para ser testemunha em mais de 50 países, especialmente nos mais fechados do mundo, dessa maravilhosa graça que tinha me salvado. E queridos, a gente vive hoje num tempo difícil, como já foi dito aqui, a gente passa por um momento tão doloroso para todos nós, a pandemia que já gerou aí milhares e milhões de mortes. Eu estava olhando hoje nas estatísticas e me assustei, são mais de 6 milhões de pessoas que morreram com a Covid, são mais de 510 milhões de pessoas que foram infectadas, e as consequências econômicas, as consequências de tantas formas, as restrições, mudou não só o cenário político, o cenário das nações, mas inclusive a realidade da igreja. Eu mesmo cheguei há 2 anos atrás, mais ou menos, no começo ali, no ápice da pandemia, quando estava estourando na mídia, a Jordânia se tornou o país mais fechado do mundo inteiro naquela ocasião, os meses de março, abril, no início da pandemia, e eu atendo mais de 20 mil pessoas nos nossos projetos. Com a nossa equipe, nós somos por volta de 40 pessoas, a gente serve refugiados que, se não são atendidos pelos nossos vários projetos, muitas vezes não tem nem sequer o que comer. A gente distribui cestas básicas, a gente tem a clínica médico-odontológica, tem o centro comunitário com a escolinha das crianças, várias atividades, e a gente se viu pego em 2 semanas de uma situação em que o governo fechou tudo, ninguém podia sair de casa, e a gente começou a receber ligações, e os nossos refugiados passando fome literalmente. E eu tomei a decisão de, junto com alguns obreiros, a gente começar a visitar as casas a despeito das restrições, o que chegou a me levar até ser levado para a delegacia, ser interrogado, e por um milagre do Senhor, ali me deu um livramento, junto com a minha equipe. Um dos meus obreiros chegou a ser preso por 6 horas, o delegado teve graça de mim, acabou me liberando, e eu ainda consegui a permissão para servir por muitas e muitas semanas, a despeito de toda aquela situação. Deus transformou aquilo em algo que a gente podia servir aquela comunidade. E a gente tem visto essa situação de templos fechados e de cultos cancelados, e em muitos lugares hoje, eu tenho parceiros e amigos em todos os cantos do mundo, eu tenho visto ainda as restrições fazendo com que a igreja e a missão tenham que mudar e se adaptar, e a gente vê situações tão difíceis muitas vezes até no nosso seio familiar, em que amigos, em que parentes, talvez você tenha perdido pessoas nesse tempo da Covid. A gente viu o sofrimento chegar cada vez mais perto de nós. No ano passado eu tive que vir para o Brasil às pressas, porque o meu sogro ficou hospitalizado na UTI por mais de 2 meses, e por um milagre de Deus ele está vivo, é um pastor, está aí de pé servindo ao Senhor. Mas essa realidade muitas vezes nos faz questionar, assim como os discípulos de Jesus questionaram o Mestre, de quando é que aquele tempo de dores iria chegar, e quando é que aquelas coisas iriam acontecer. E para a gente entender esse contexto do capítulo 24 de Mateus, a gente tem que entender a realidade ali, que ele estava com os seus discípulos. Eram os últimos dias de Jesus, ele estava passando os seus últimos momentos com os seus melhores amigos, e ele compartilha então aquelas palavras proféticas, tratando sobre o tempo do fim. E aí ele levanta aqueles questionamentos no coração deles. Eles perguntam para o Mestre, quando é que isso tudo vai acontecer? As palavras de Jesus, que começam lá desde o versículo 4, elas apontam para 3 grandes sinais em relação ao fim. Ele fala sobre sinais da criação, ele fala sobre sinais relacionados à igreja, mas ele fala um sinal, o último deles, o sinal missionário. É o sinal que tem tudo a ver com o testemunho, tem tudo a ver com eu e você hoje, como empoderados pelo Espírito Santo para levar a mensagem do Evangelho. Então eu quero dar atenção a esse último sinal, o sinal que está ali no verso 14. Jesus fala naquelas últimas palavras: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E quando a gente olha para as palavras do Mestre, a gente logo aprende que o verdadeiro Evangelho, esse Evangelho de poder,
esse evangelho que eu e você temos que carregar como testemunhas, seja na África, seja no Oriente Médio, seja no sertão ou lá no Amazonas, é o evangelho do reino. Então a gente precisa começar aprendendo sobre isso. E parece que no mundo atual, o evangelho se tornou um objeto de comércio. Parece que o evangelho virou um meio de fazer dinheiro. E eu me lembro de Jesus expulsando os campistas do templo, avaliando a mensagem vivida por aqueles fariseus ali daquele tempo. Hoje a gente tem que considerar que tipo de evangelho a gente está testemunhando. Porque o evangelho do reino é um evangelho de poder. Não é o evangelho que muitas vezes a gente vê por aí afora. Quando a gente olha para as canções, quando a gente olha para muitas pregações de púlpito por aí afora, para pregadores televisivos, a gente vê que muitas vezes essa mensagem não é a mensagem de poder que a gente tem que testemunhar. E o primeiro desses evangelhos por aí afora é esse famoso, conhecido como teologia da prosperidade, o evangelho da prosperidade, que se baseia numa doutrina que quase que exige a bênção material, como se ela fosse o sinal máximo da aprovação e da relação de Deus conosco. Esse discurso não condiz com a mensagem do evangelho do reino, com a mensagem do poder de Deus. Ele muitas vezes faz a gente pensar que a gente pode determinar quem Deus é e o que Ele tem que fazer, e a gente se julga merecedor de algo, quando nós somos pó, pecadores e carentes da graça e da salvação do Senhor Jesus. A gente não merece nada. A gente merece o castigo eterno, mas foi por causa de Cristo na cruz, crucificado, e por causa da ressurreição que gera vida e que demonstra o poder do reino, é que a gente pode estar aqui hoje. Mas tem um outro evangelho sendo pregado por aí também, que é o que eu gosto de chamar de evangelho do bem-estar. E muitas vezes esse evangelho, ele entra no meio de tantas igrejas saudáveis. Ele parece com um discurso coerente, um discurso muitas vezes revestido de uma postura bíblica, mas que aprisiona o crente numa zona de conforto. Ele diz: peça o que for e Deus vai te ouvir. Peça por cura e Ele vai te curar. Peça por conversão de sua família e Ele vai salvar. Peça por provisão e Ele vai prover. E tudo isso está certo, não está errado. Mas e quando a gente tem aquele pastor maravilhoso, homem e mulher de Deus, que morre na Covid, aí simplesmente de um dia para o outro é hospitalizado, é levado para a UTI, a igreja ora, todo mundo clama, e ele morre no meio da pandemia. E aquele irmão que trabalha duro, é temente, fiel ao Senhor, clama de joelhos dobrados todos os dias, mas parece que não vê por anos a sua família, o seu filho em conversa, voltar ou ir para os caminhos do Senhor. E aquele cristão perseguido lá no Oriente Médio, que perde tudo por amor a Jesus, todos os seus bens, como milhares dos iraquianos que eu sirvo todos os dias, que lá em 2014 viram o Estado Islâmico bater na porta de sua casa e simplesmente levar tudo o que tinham, e saíram fugindo, mas com o Senhor Jesus nos seus corações. O que a gente faz diante dessa realidade? A gente diz que esses irmãos não eram crentes o suficiente? A gente fala que eles não tinham fé, ou que eles não conheciam o poder de Deus? O evangelho do conforto, do bem-estar, ele coloca o homem no centro, quando na verdade o homem não está no centro. Quem tem que estar é o Senhor Jesus. Paulo sabia viver na abundância, mas Paulo sabia viver na necessidade. Não importa se a gente tem ou se a gente não tem, se a gente está são ou se a gente está doente, se a gente tem um problema ou se a gente não tem, o que importa é Jesus no centro. O evangelho do bem-estar tira Jesus do centro e coloca o homem. A gente passa a se relacionar com Deus pelo que Ele pode nos dar, pelo que Ele nos oferece, pelas promessas e pelas bênçãos que são reais, quando na verdade a gente tem que se relacionar com Ele por quem Ele é. Se eu morrer hoje por causa da Covid ou por uma perseguição de um muçulmano, glória a Deus, porque a minha vida não mais me pertence. A vida que vivo no corpo já não vivo mais para mim mesmo, mas pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não tem mais Homero, não tem mais Homero. Título, pastor, fiz mestrado, viajei o mundo. Meu negócio é o Senhor Jesus, o meu negócio é o reino.
E o evangelho do reino, ele tem a cruz no centro. O evangelho do reino é Cristo crucificado. E Jesus falou que eu tenho que carregar uma cruz se eu quiser ser digno de ser chamado de seguidor dele. Quem segue o evangelho do reino carrega uma cruz. Quem segue o evangelho do reino se abnega, ora pelos inimigos, abençoa aqueles que o amaldiçoam, dá a cara para aquele que te bateu, dá a capa para aquele que te roubou. O evangelho do reino é aquele evangelho de Mateus 5, 6 e 7, que todo crente deveria todo dia pegar como um espelho na mão e olhar: Senhor, será que eu estou vivendo isso? O evangelho do reino não depende das circunstâncias, porque ele se baseia numa relação de amor com Cristo no centro. Ele nos amou primeiro, e por isso hoje, eu por graça, por ser salvo, entrego rendido aos seus pés a minha vida a Ele, e o amo com tudo que tenho, com tudo que sou. E é assim que a gente vai experimentar o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, como dizia o apóstolo Paulo. Porque independentemente de ter necessidade ou fartura, ele vivia no centro, no evangelho do reino. E aí a gente aprende uma segunda lição, porque a palavra diz assim para mim e para você: e este evangelho do reino será pregado. Isso significa, queridos, que nada pode impedir o avanço do evangelho. O reino vai avançar, o reino vai se propagar, a pregação do evangelho, o testemunho cheio de poder, dessas testemunhas vivas, que foram remidas e salvas, e que propagam a mensagem, vai avançar. Jesus falou: as portas do inferno não prevalecerão. A igreja vai avançar, meu irmão. O Estado Islâmico expulsou 450 mil cristãos da região da planície de Nínive. Passaram-se 3 anos, já estão tudo lá de volta. E a minha igreja, que nós plantamos no Iraque, lá em Mossul, é a primeira igreja evangélica na região ali da planície de Nínive, onde estava o Estado Islâmico, o coração do vulcão da coisa. No meu primeiro culto, quando nós fizemos ali o início da plantação da igreja, o exército tinha recém liberado aquele lugar para as famílias voltarem. Eu visitei as casas, eu orei pelos enfermos. Deus realizou milagres. Teve um homem que estava de cadeira de rodas, se levantou. Teve um homem que estava surdo, cego de um olho, passou a enxergar. A notícia se espalhou pelo vilarejo. Nós então ali decidimos fazer um culto naquela manhã, um domingo, numa casa que a gente tinha recebido por um milagre de Deus. Um refugiado iraquiano doou a casa para que a gente pudesse plantar a igreja. A gente avaliou a casa em $200 mil. E hoje é uma igreja linda, maravilhosa. E a gente então ali, naquele momento não tinha nada. Era só as ruínas da casa do lado, que tinha tido uma explosão de um ataque aéreo. E a gente ali com aquela casa cheia de rachaduras por causa da explosão do lado, não tinha eletricidade, não tinha água, os banheiros estavam cheios de destroços da casa do lado, os muros da entrada tinham caído, mas nós decidimos fazer o culto. Naquele primeiro dia eu pensei que ia ter 10, 15, 20 pessoas, 160 irmãos vieram no nosso culto. Nosso primeiro culto numa região recém-liberada do Estado Islâmico, pós-guerra, conflito. Tínhamos ainda que tomar cuidado, porque o exército ainda estava prendendo terroristas. A gente ainda enfrentava os perigos de bombas que estavam sendo desarmadas. Mas a pregação jamais será impedida. O evangelho do reino avança, a despeito de crises, a despeito de guerras, a despeito de terremotos, divisões, a despeito do ódio e da perseguição, a despeito da falta de dinheiro, não importa. Glória a Deus por esse templo maravilhoso, pelo ministério de 26 anos, 56 anos pastoral, mas só aqui em São Paulo 26 anos, olha que coisa maravilhosa, linda. Deus seja louvado por isso. Mas você é a testemunha, e o poder de Deus se manifesta em você. Quando você se levanta lá e prega na rua, prega no táxi, no Uber, na padaria, quando você prega para o seu familiar,
quando você manifesta esse reino, verdadeiramente compartilhando dessas boas novas. O evangelho do reino, ele sempre é dito nas escrituras de duas formas. A primeira delas é querigma, que é proclamação. Então é a proclamação verbal. Não tem como eu ser testemunha e não falar. Deus me chamou para abrir a boca. Não espero o presbítero, o evangelista, o pastor. Não espero o irmão ir lá na sua casa, não. É você mesmo, irmão. Deus quer usar a sua vida. Você foi chamado para compartilhar com a sua boca as boas novas que te salvou. Por isso, nesse sentido, todos nós somos missionários. Seja onde for, seja lá no Nordeste, entre os indígenas, aqui no Rio de Janeiro ou lá entre muçulmanos, nós fomos chamados para testemunhar, proclamando essa mensagem. Mas como já foi dito aqui na introdução, a segunda palavra para se referir a essa mensagem do reino que é pregada é martírion, que é esse testemunho das testemunhas. É o testemunho de alguém disposto a dar a sua vida pela mensagem. Agora sempre caminha junto. No português a gente tem duas palavras, mas lá na língua original, no grego, a palavra é uma só. Testemunho e mártir caminham juntos. Não tem como eu ser um mártir sem proclamar, ou eu ser uma testemunha sem estar disposto a morrer por causa de Jesus. A morte por causa da fé, a gente tem que entender que Jesus, Ele deu a vida dele por nós, e hoje a gente já morreu, a gente já entregou a vida para Ele. A nossa fé, ela tem que ser baseada numa convicção de que tudo pertence a Ele, inclusive os nossos filhos, inclusive a nossa casa, inclusive a nossa saúde, o nosso dinheiro, tudo que nós temos é dEle. O sopro de vida Ele pode dar e tirar a hora que Ele quiser. Por que você tem medo de morrer? O que eu mais vi, gente, nesses últimos 2 anos, aí o pessoal mais tem medo de morrer. No meio da pandemia foi um surto, todo mundo morrendo de medo. Por quê? Não tem que ter medo de morrer. A gente tem que estar disposto a ser testemunha até o fim. Amanhã eu vou falar mais sobre isso. Mas eu e você fomos chamados pelo Senhor Jesus para levar uma vida totalmente para Ele. E se eu tiver que morrer, quantas vezes eu ouvi falar, amigos falaram, você é louco, vai lá na Síria, vai lá no Iraque. Eu estava numa situação no norte da Síria, uma bomba explodiu bem na frente do carro, eu filmei isso. Eu estava naquela cidade que eu estava saindo, onde tinha tido isso na noite anterior. Fui pego numa situação de tiroteio, numa zona de conflito. Mas tudo bem, no Iraque estive a 800 metros do Estado Islâmico, e daí? Aqui a gente tem miliciano, a gente tem tudo, narcotraficante, tem problema de todo tipo, violência, perseguição, luta, a gente vai ter em qualquer lugar. Agora a pergunta é, como que está o seu coração? Você está disposto, seja aqui ou seja lá, a ser testemunha, e se morrer se for necessário? Quanta gente aí está morrendo nas comunidades aqui do Rio de Janeiro, nas prisões, que precisa ouvir falar de Jesus. Até esses narcotraficantes e até os milicianos precisam de Jesus também. Mas quem é que vai falar para eles, se não eu e você? Agora Jesus, Ele continua na mensagem ali para os seus discípulos, e Ele diz, e este evangelho será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações. Então, queridos, essa pregação que não vai ser impedida jamais, ela vai chegar em todas as nações. Dá uma glória a Deus. Mas peraí, já chegou, já está em todos os países. Por que Jesus não voltou? Porque a palavra no original aqui se refere às etnias. São povos, muitos e muitos não alcançados em todos os lugares do mundo. Se a gente for pegar os países fechados, tem cristãos. Maldivas, Coreia do Norte, Arábia Saudita. Deus me deu o privilégio de, nesse mês de janeiro, ter batizado o meu primeiro saudita. Deus está alcançando gente de todo mundo. Mas por que Jesus não voltou? Porque tem mais de 7.000 povos no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. E tem alguns que tomam até Coca-Cola, mas não conhecem a mensagem do Evangelho.
Se a gente olhar os dados da Associação de Missões Transculturais do Brasil, eles falam que são 1.800 línguas sem nenhum versículo das Escrituras. E muitas dessas comunidades são comunidades indígenas. Só no Brasil 99 grupos indígenas que não tem um versículo sequer. São 10.000 comunidades ribeirinhas, 6.000 assentos sertanejos, 2.000 comunidades quilombolas aqui pelo Brasil, pelo norte, pelo nordeste, pelo centro-oeste, que não tem um cristão. Quem é que vai levar o evangelho para eles? E os refugiados, e os imigrantes? Hoje a gente tem aqui Angola representando, mas quantos nigerianos, quantos venezuelanos, quantos cubanos, quantos haitianos espalhados aí, e agora sírios e palestinos, e precisam ouvir falar de Jesus. Lá, o que estava distante e há 20, 30 anos era só lá nas biografias missionárias e nos contos de púlpito dos missionários, está aí do seu lado agora, no seu trabalho, na rua. Agora alguém tem que pregar para eles, porque tem uma coisa importante aqui. Jesus encerra dizendo para eles assim: olha, vocês querem saber quando é que vai chegar o fim? Quando é que a gente vai, todo mundo, estar diante da presença de Deus e louvar e declarar santo, santo, santo? Quando nós estaremos ali imaculados, sem pecado, diante da presença de Deus, com corpos glorificados, sem dor, sem lágrimas, sem choro. Aquele dia que todos nós ansiamos. Sabe como é que isso vai funcionar? Jesus fala assim: o evangelho do reino vai ser pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Você quer o fim? Quantas vezes a gente está no momento de dor e a gente fala: Jesus, volta logo. Mas querido, Ele só vai voltar se você ser testemunha, e com poder pregar o evangelho para aqueles que nunca ouviram falar dele. O fim aponta para o retorno de Jesus, e as palavras "e então" apontam para a condição desse retorno. Ele só vai vir quando a missão for cumprida em sua integralidade. Deus tem um propósito, Ele tem uma vontade a ser realizada, e enquanto isso não acontecer, Jesus não volta. Olha, eu já fui para mais de 50 países, e eu posso dizer que quando eu fui para a China, foi ali que eu tive certeza, com tanto chinês que eu vi, que Jesus ainda vai demorar um pouquinho para voltar. Porque o que tem de chinês, o que tem de indiano, o que tem de lá na Indonésia, o que tem de tantos lugares do mundo, até aqui no Brasil, lá tantas comunidades no Nordeste que nunca ouviram falar de Jesus, tem tanto trabalho para fazer, que não vai voltar agora não. E que não volte, porque o dia do retorno de Jesus vai ser glorioso para os que creem, mas terrível para aqueles que estão perdidos. E o nosso Senhor é um Deus de graça e misericórdia e salvação. Agora Ele confiou a obra que é dele, a missão que é dele, nas mãos da igreja. Ele deu para mim e para você o dever de sermos testemunhas, para que então venha o fim. O desafio desse congresso é que você saia daqui testemunhando para todo mundo, igual você recebeu aí no seu envelopezinho. O meu foi maravilhoso, lindo, para você pregar mesmo. Jesus não está interessado em crente de banco de igreja. Ele quer testemunha que vive o evangelho do reino e que prega até o fim, se for necessário, para que o fim venha e todos nós estejamos com Ele. Fique de pé. Deus, eu te louvo por esse tempo tão precioso. A nossa esperança está no fim, mas a gente sabe que todas as nações precisam ouvir a mensagem. Então Jesus, nos ajude a pregarmos o evangelho do reino, com a convicção de que Ele nunca será impedido, porque Ele é poderoso. O Senhor nos dá um espírito de poder e não de covardia. O Senhor nos enche de ousadia para testemunhar, proclamando e vivendo a mensagem, para que todos possam conhecer o Senhor que nos salvou,
que nos amou, que nos redimiu, que nos transformou. Oh Senhor Jesus, que a gente transborde o reino, porque o reino está dentro de nós. O Evangelho, que é a mensagem viva, Jesus Cristo habita em nós. Que por causa da nossa fidelidade, por causa do nosso compromisso e obediência, transborde o reino nas nossas casas, na nossa família, aonde o Senhor nos colocou, no trabalho, na escola, na faculdade, por onde nós passarmos, que nós possamos respirar e transbordar e expirar o reino. Aleluia, Jesus, nos ajude, Senhor, a sermos fiéis testemunhas e abdicarmos de nós mesmos, dos nossos desejos, das nossas vontades, dos nossos quereres, ó Deus, dos nossos sonhos, para vivermos o Teu querer, a Tua vontade, os propósitos e os planos que o Senhor tem para nós, para que a Tua mensagem possa ser proclamada e as nações sejam alcançadas, em nome de Jesus, amém.